Fala trader, bem-vindo novamente ao canal do Carvão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo nome do jogo. Se antes era inflação, agora é recessão. Isso mesmo, os mercados estão precificando uma recessão na economia global. Vamos entender mais sobre esse cenário que começa a ganhar bastante força. Mas antes, vou pedir para você apertar o like, dar aquela força para a gente e se inscrever no canal. Mas então, vamos lá, sem mais delongas. Recessão, isso aí. Primeiro, uma definição para recessão: 2 trimestres consecutivos com crescimento negativo do PIB. Mas isso nem importa tanto para a gente, importa é se a economia global vai frear. Talvez sim, é o que o mercado está apostando. Vamos fazer aqui uma revisão rápida da parte macro, que tem aí direcionado bastante nossos mercados nos últimos meses e até anos, né? Vamos lá. Em um primeiro momento, a gente teve uma alta forte da inflação com o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ou mais conhecido como Fed, imprimindo ali a maquininha, né? Imprimindo dólar com a maquininha dele sem parar, né? Isso começou, no meu entender, lá atrás, em 2008, quando a gente teve a crise do subprime, a crise imobiliária americana. Começamos então com os programas de quantitative easing, que na verdade dava liquidez para os bancos recomprando ativos mais arriscados, como títulos hipotecários e até compras de títulos do governo americano. Para quê? Injetar liquidez nos bancos e o sistema financeiro americano ficar de pé, porque foi muito punk aquela crise. Bom, e agora recentemente, por causa da Covid, a gente teve uma impressão monetária absurda. Muito dinheiro correndo, começou um processo inflacionário e o Fed, em um primeiro momento, falou: não, essa inflação é transitória. Já já ela volta ali para a meta dela, que é 2% ao ano. E o que a gente viu foi o mercado desconfiado, carregando dólares e falando: pô, eu tô com um dólar aqui, os preços subindo, perdendo o meu poder de compra, e se eu aplico em dólar, não estou recebendo nada. Por quê? Os juros desse tamaninho. Então, o que é melhor fazer? Pegar esse dólar e usar. E aí, os ativos reais começam a subir, os imóveis, as commodities dispararam. Inclusive, vamos falar um pouquinho de commodities aqui no vídeo, né? Então, a gente teve preço da madeira, dos grãos ali, soja, trigo, milho disparando, petróleo, que lá atrás, na época da quarentena, né, do Covid, chegou até a ter um futuro que venceu negativo, e depois esse petróleo aí disparou, foi subindo sem parar, né? Então mais uma commodity subindo e, enfim, ativos reais para o quê? Cara, se proteger da perda de valor do dólar. Até as criptos pegaram carona nisso, né? Tá tudo junto, tudo é macroeconomia. Bom, mas por quê? O Fed falou: não, é transitório, não subo os juros. E aí, esse foi o movimento que a gente teve, tá? Aí o grande ciclo de commodities subindo. Bom, veio a guerra da Ucrânia e a Rússia, que deu um choque, tá, de oferta, principalmente nas commodities energéticas, né, o gás natural, o petróleo, que somado ao reflexo, ali as consequências ainda da pandemia, de engarrafamento, né, de aí um choque de oferta na cadeia produtiva, né, a pandemia parou tudo, então a oferta diminuiu, teve esse choque de oferta, extrapolou ainda mais a inflação, a subida dos preços. Aí não teve como. O Fed falou: agora, olha só, vou ter que combater essa inflação. Achei que era transitória, mas não é. Ou seja, né, ficou o que a gente chama atrás da curva, behind the curve. Papou mosca, né, em português aí, claro. E ali, o que acontece?
ele muda o discurso e fala: vou defender a moeda, vou defender o poder de compra do dólar, vou começar a subir juros, vou diminuir a compra de ativos, vou apertar essa liquidez. E a gente teve então uma reversão desse ciclo de liquidez de dinheiro barato e farto para um dinheiro mais caro e mais escasso. E o que a gente está vendo, né, como consequência disso, é as bolsas acelerando a queda, as commodities virando para baixo, as cripto caindo, né, enfim, é um mercado urso, né, um mercado de baixo. Dinheiro escasso e caro é mercado de urso, tá? Mercado para cima, né? O mercado touro, ele gosta muito de moleza, de dinheirinho barato, e aí fica fácil tá alavancando. Bom, tivemos essa reversão, né, de liquidez quando o Fed muda a postura dele e resolve defender a moeda, como é que a gente acabou de dizer. É bom você saber que o Fed tem basicamente dois objetivos, dois deveres. Um, defender o poder de compra do dólar. Dois, pleno emprego. E o que ele fala? Olha só, a economia americana tá legal, ela vai aguentar um aperto de liquidez. Então, no momento atual, o nosso principal objetivo é combater a inflação, haja o que houver. Vamos trazer essa inflação para a nossa meta, que é 2% ao ano. O CPI, Consumer Price Index, inflação ao produtor americano, varou ali os 8%. E eles querem trazer para baixo e acham, né, que a economia, apesar de alguma recessão, vai aguentar. Agora, será que vai aguentar mesmo? Estamos falando aí da economia americana. E economia global? Será que está com essa força aí para aguentar um aperto de liquidez? Me parece que a Europa está numa situação pior, né? Uma economia mais frágil. Então, a gente tem ali que essa decisão do Banco Central americano pode afetar o mundo todo e está afetando todos os ativos, né? Bom, vamos falar aqui um pouquinho das commodities, né? Como eu falei, no primeiro cenário, com inflação alta mais juros baixos, as commodities foram uma válvula de escape e dispararam. Agora, com o Banco Central americano apertando a liquidez, esse movimento ele reverteu. E o que a gente está vendo é a madeira, o lumber, né, despencando. Mas por que eu estou falando da madeira? Olha só, o mercado americano imobiliário ele é muito forte e lá a madeira é muito utilizada na construção civil. Então acaba sendo muito importante olhar, tá, para essa commodity como um indicativo ali de expansão ou contração da atividade, principalmente, como falamos, no mercado imobiliário. A gente teve as commodities energéticas que estavam disparando. O petróleo chegou a 130 com a guerra da Rússia e já está trabalhando aí para baixo, né, de lado para baixo, hoje afundando um pouco mais. Por quê? Poxa, se o mundo vai entrar numa recessão ou se o crescimento econômico vai diminuir, a demanda por petróleo vai cair. E é isso que está precificando. E aí, as ações dos setores que estavam lá em cima começaram a apanhar. A pedra, então, está vindo para baixo, a 3R. Lá nos Estados Unidos também, as ações do setor estão sofrendo, né? Está tudo interligado. Olha só, ciclo de liquidez, commodities, taxa de juros e as ações, tá? Tudo aí juntinho, até as moedas. O dólar com esse cenário se fortalecendo, porque está sendo defendido e ali as commodities que são operadas contra o dólar sofrendo e as outras moedas forex também. O euro é só para baixo. Daqui a pouco, talvez, quando eu acabar esse vídeo, vai estar ali na paridade no 1 para 1. Então, quem está ganhando nesse cenário é o dólar. Outras commodities aí que estão sofrendo, o ouro, né? Que quando a gente tem o ouro e a prata, e aí eu vou botar o Bitcoin, ok? Quando a gente tem uma inflação, mas não tem juros, esses ativos monetários, vamos dizer assim, eles acabam se fortalecendo, acabam sendo uma opção. Mas quando o meu dólar, se tiver lá no banco, vai estar sendo rentabilizado,
já não é tão interessante eu estar carregando o ouro ou alguma outra unidade ali monetária contra o dólar. Por quê? O meu dinheiro está sendo bem remunerado em dólar. Então é isso que a gente está vendo no mercado agora. Uma precificação de um cenário recessivo. Commodities para baixo, moedas para baixo e bolsas sofrendo. Carvão, será que vai ter recessão? Difícil dizer. Parece que sim, tá? Até o próprio presidente do Fed assumiu aí, né, que devemos ter alguma recessão. Não se sabe a intensidade dessa recessão. Se o pouso vai ser um pouso suave, soft land, como eles chamam, ou um hard land da economia. Nesse caso, a gente vai ter ali uma piora dos mercados, né? No caso de uma freada brusca das economias. É aguardar e, principalmente, ficar atento aos índices econômicos americanos, como os ligados ao mercado de trabalho, o mais conhecido deles, o payroll, o PIB americano, como vai estar se portando, os índices de bens duráveis e também ali a gente vai estar de olho como que essa inflação vai estar respondendo a toda, né, essa atuação do Fed. Vamos lá, as cartas estão na mesa, esse futuro dirá o que vai acontecer. Resta a nós fazer sempre a leitura atualizada e apostar certo. Beleza? Até a próxima e um abraço. Mas lembra, tudo é macroeconomia, hein?